a energia para você viver bem. Nós somos movidos à energia. Então nós entendermos bem esse aspecto, né, da energia na nossa vida e nos relacionarmos bem com ela é fundamental para vivermos bem. É até comum, diante da realidade da vida, as pessoas pedirem um remédio para o médico para aumentar a energia. A energia, na verdade, é a capacidade de realizar um trabalho. É uma força, né, que gera a realização de uma ação, de um trabalho. É um estado de disposição do corpo, disposição para o movimento. Isso porque eu vou falar hoje sobre a energia do corpo, a energia física. É força, é estar em condições de realizar atividades do dia a dia, levantar, deitar, amarrar sapato, exercer os vários papéis no trabalho, em casa, enfim, movimentar, subir escada, descer, suportar pesos, brincar com filhos, praticar esportes. Enfim, é um conjunto de aptidões que nós precisamos exercer na nossa vida e que depende de termos energia. À medida que não disponhamos dessa energia, teremos dificuldades no viver. Energia também para ações mais sutis, no sentido do corpo, para destreza, equilíbrio, elasticidade, coordenação. Essas características mais sutis, mais delicadas do movimento, elas também são dependentes da disponibilidade de energia. Enfim, não cansar fácil, e que tem sido uma coisa muito comum, como queixa na vida das pessoas. Então a nossa busca é estarmos, sabe, preenchidos de energia. E veja o que mais, nós precisamos de energia para digestão. Você sabe que digerir alimentos, nós comemos, mastigamos, o próprio movimento de mastigação é um gasto energético que requer energia. Né? A digestão requer disponibilidade de energia, né? Energia para exonerar, né? Para pôr em funcionamento todo o mecanismo de limpeza do nosso corpo, né? O sistema urinário, o sistema digestivo, energia para crescer, né? Por exemplo, a criança que está em crescimento, esse crescimento se dá e somente se dá se tiver disponibilidade de energia. Agora, para ter essa energia, que é tão necessária, tão essencial, que significa a vida, nós precisamos ter acesso à fonte de energia. Porque nós não temos essa energia por nós mesmos. Nós não somos uma estrela que tem luz própria, que tem energia própria. Essa energia vem de fora. Quais são essas fontes? Uma primeira fonte de energia é a energia que nós adquirimos através dos alimentos. Os alimentos são das fontes mais importantes de energia, né? Quer dizer, nós comemos, olha que coisa interessante, não apenas para recebermos os nutrientes, as substâncias, as vitaminas, os minerais e proteína e a gordura, enfim, substâncias, né? Mas também porque os alimentos vão nos conferir essa energia que nós precisamos, são fontes da energia. É uma bateria, e até se diz assim, saco vazio não para em pé, e é verdade, né? Então a energia dos alimentos. Agora, nos alimentos temos duas grandes fontes de energia. De todos esses nutrientes, dois são fontes de energia. O primeiro são os carboidratos, o chamado açúcar, é uma fonte de energia. E a outra fonte de energia do nosso corpo são as gorduras. Nós temos essas duas fontes de energia, açúcar, carboidrato e gordura. O açúcar é uma energia, é a mais usada, é a que as pessoas mais têm acesso, é a que as pessoas mais colocam dentro do seu corpo, né? Sabe o carro flex, que você tem lá gasolina e álcool, e você escolhe um dos combustíveis, né? Quer dizer, a grande preferência, o grande uso, consumo das pessoas no sentido de energia é com o açúcar, não é com a gordura. Isso é por aprendizado,
Nós vamos ver que é equivocado, mas enfim, isso foi ensinado assim, é por costume, é por prazer, porque claro, o açúcar, as coisas doces são muito prazerosas, mas enfim, essa energia do açúcar é a mais usada pelas pessoas. Mas ora, infelizmente ela é uma energia ruim, ela é uma energia fraca, que passa logo, é breve, não sustenta, a fome volta logo em seguida, é uma energia inflamatória, acidificante, que engorda, né? Porque o excesso dessa energia é transformado em gordura. O corpo não estoca açúcar. Eu como muito doce, muito açúcar, muita coisa rica em carboidrato, ele vai estocar açúcar e pronto. Não. Ele pega esse excesso, essa sobra e transforma em gordura. Daí porque são as grandes fontes do ganho de peso, do engordar, da obesidade, é o açúcar. Ela força, o açúcar, essa energia, força o pâncreas, provoca diabetes, fermenta, produz gases nocivos, tóxicos, altera a flora intestinal, prejudica o processo digestivo, vicia, não sacia, é cancerígeno, diminui a vitalidade, dá indisposição, enfim, isso é carboidrato. Logo significa, puxa, essa acho que não é a melhor fonte de energia para que eu use, não. Porque usar essa fonte de energia significa colocar todos esses prejuízos na minha vida. Exatamente assim. Mas é o costume. Como eu disse, é assim que é falado, a clássica pirâmide alimentar da nutrição, que muitos de vocês conhecem, colocam na base da pirâmide para ser usado em maior quantidade exatamente os amidos, os carboidratos, os açúcares, para serem fontes de energia. E que não é assim. Por se tratar desse tipo de energia prejudicial, por se tratar o açúcar de uma substância prejudicial, lesiva, altamente lesiva. É uma das maiores fontes de doença que você pode imaginar. Agora, você tem dentro do açúcar, dos carboidratos, você tem aquele que é ruim, que é prejudicial, que é um verdadeiro veneno, que são os industrializados, são as substâncias químicas, o açúcar químico. E existe o natural, por exemplo, o açúcar da fruta, o açúcar que está num legume, que está no amido, no arroz, no feijão, numa batata, na mandioca. Esses alimentos são alimentos ricos em açúcar, são açúcares saudáveis, carboidratos saudáveis, mas vejam, como são carboidratos, devem ser usados com muita moderação, porque essa não deve ser a nossa fonte principal de energia. Olha que coisa, mesmo os carboidratos saudáveis não devem prevalecer como a nossa fonte de energia. Agora, a segunda fonte de energia, que é a gordura boa, porque eu vou também citar para você as gorduras ruins, né? As gorduras boas, que nós devemos usar mais, devem participar mais como fonte da nossa energia para a vida, por exemplo, é a manteiga, mesmo as gorduras animais, dos alimentos animais, o azeite, que é uma gordura vegetal, o coco, o óleo de coco, o ovo, as castanhas, os frutos oleaginosos, castanhas, amêndoas, nozes, o abacate. Então são fontes que a gente deve usar mais, né? Como nossa fonte de energia. Porque ela é uma energia duradoura, ela é uma energia que sustenta, ela não força o pâncreas, ela não engorda, ela não acidifica, ela não é inflamatória. É o contrário do que é o açúcar como substância no nosso corpo e como fonte de energia. Se um não sustenta, o outro sustenta, se um é inflamatório, o outro não é. Se um sacia, o outro não sacia. É exatamente isso. Agora, esse conhecimento, essa visão, ela realmente é pouco difundida. Muitos de vocês devem estar estranhando essa colocação, né? Mas na verdade é assim, se demonizou a gordura tempos atrás, e isso tá na história da alimentação e na história da medicina, por interesses econômicos, financeiros, enfim, dessa linha industrial alimentar.
E você, até hoje, isso persiste de forma muito forte. Não, gordura faz mal, manteiga não pode. E aí veja que absurdo, eles criaram e puseram no lugar da manteiga, dizendo que manteiga fazia mal, que a gordura animal faz mal, que a gordura da carne faz mal, que a gordura saturada. Aí criaram a margarina, que é uma coisa terrível, não tem classificação para margarina. Isso vem de um jeito tão forte que hoje é raro uma casa que não tenha margarina em casa. Mas manteiga não, manteiga faz mal. Não é verdade, isso não é assim. Então, se apliquem mais nisso, busquem mais nisso, porque eu quero que vocês coloquem a energia boa na vida de vocês, as boas gorduras. As gorduras devem participar como fonte de energia do nosso corpo em torno de 70% como fonte de energia. E 20 a 30% do carboidrato. E do bom carboidrato, do carboidrato da fruta, da batata, do arroz e feijão, enfim, percebem? Agora, existem a energia vinda também dos nutrientes em geral, né? Os alimentos de uma maneira geral que tem sua cota de energia, né? Agora, saindo dessa área do alimento, nós temos uma fonte de energia fantástica, que é a energia do Sol, né? O Sol, ele é a razão da vida. Sem o Sol não há vida. Se tirar o Sol, acaba a vida, né? Então o Sol, e tanto é que a energia nos toca através do alimento, porque a energia do Sol é captada pelos vegetais, dá vida aos vegetais. Os vegetais captam a energia solar, transformam essa energia no alimento. O alimento é ingerido pelas pessoas, contendo essa energia captada, né? É ingerido, vai para o corpo, e o corpo vai usar essa energia, que na verdade veio do Sol, para o movimento, para viver, para se relacionar, enfim, né? Mas vejam que a fonte primeira de energia é o Sol, mesmo no sentido de conferir a energia que nós adquirimos do alimento. O alimento tem energia porque recebe do Sol. Mas a própria exposição ao Sol, ela é vitalizante, independente do caminho do alimento. Quando nos expomos ao Sol, nos energizamos, né? Claramente observado, você toma banho de sol vários dias, você sente uma disposição diferente, porque o Sol confere essa condição de vitalidade, né? Ao contrário, se uma pessoa se mantém em ambiente fechado, sem tomar sol por muito tempo, isso tira a vitalidade, inclusive favorece o adoecer. Então nós temos essa grande fonte de energia, que é o Sol. Mas vocês vão perceber, e eu já vou adiantar um pouco agora, o grande problema tem sido as pessoas estarem afastadas dessas fontes de energia. Então hoje Sol, não se toma mais Sol, porque também foi demonizado. Vejam como esse sistema de interesse econômico é perverso, chega a fazer isso. Então a gordura boa transformam em coisa abominável, aí o açúcar, ao contrário, é colocado no lugar, o Sol é demonizado e manda você passar um produto químico, na verdade veneno tóxico na sua pele. Então as pessoas não têm mais acesso a essa fonte de vida, de vitalidade, de disposição, de energia para viver, né? Apesar dos problemas, como eu sempre digo, né? Aí você tem também a produção da vitamina D, que é um verdadeiro hormônio dos mais importantes para a imunidade e para funcionar tudo que você imagine que precisa funcionar no nosso corpo, inclusive imunidade, sistema de defesa, depende da vitamina D. Terceira fonte de energia, a energia do ar, o ar puro. Quando respiramos, nós interiorizamos essa vitalidade, essa força da vida. Tanto é que uma coisa é a pessoa respirar curtinho, aquela que tem acontecido muito, fruto da tensão, do estado de estresse, a musculatura fica rígida e a pessoa respira muito curto, com inspirações e expirações muito curtas e claro, ventilando pouco, né? Mas o ar, quando você faz uma respiração mais ampla e a expiração também, enfim,
essa, a gente chama ventilação mais eficiente, isso confere uma vitalidade maior. Então uma coisa é a pessoa viver respirando curtinho, outra coisa é exercitar, e isso é exercício, até automatizar, uma respiração rotineira mais ampla. Se enche de vitalidade. Se não sabemos disso, perdemos a vitalidade, que é o que acontece com muita gente. Eu vou repetir muito isso para vocês. E aí a pessoa põe a culpa nos seus problemas, na sua dificuldade, nas preocupações, e quer um remédio para melhorar, porque está muito sem energia, quando, na verdade, está desligado da fonte. Sabe, tá desligado da tomada? Não está ligado na tomada. Não pode ter energia. Né? Então, respiração. Quarta fonte fundamental de energia, a água, a energia que o corpo viabiliza e tem acesso à medida que nós dispomos de água no nosso corpo. Porque todas as reações químicas que mantêm a vida, todas, elas dependem de água. A água participa de todas as reações químicas, inclusive da produção de energia, da limpeza, da desintoxicação. Então, quando nos hidratamos bem, quando mantemos nosso corpo com água em abundância, né, nós favorecemos que todos esses mecanismos de funcionamento, inclusive de produção de energia, aconteçam de maneira melhor possível e nos conferindo essa energia. Bom, energia da água, energia do movimento. Quando nos movimentamos, olha que coisa interessante, nós precisamos de energia para o movimento, mas quanto mais nos movimentamos, mais nos estruturamos para sermos energéticos. A inércia, a falta de movimento, leva a uma quase falência do corpo, tanto é que os tecidos vão definhando. Se não há movimento, a musculatura vai diminuindo, o osso vai descalcificando, né? Tudo vai se perdendo em termos de massa, de volume, de quantidade, de força, né? À medida que não existe movimento. Então, à medida que somos sedentários, é claro que somos naturalmente desenergizados, menos vitalizados. À medida que todas essas coisas estão em falta no nosso corpo, vocês percebem? E aí como se justifica muito o estado de desgaste, de baixa energia, de pouca disposição que as pessoas vivem, consequentemente de vulnerabilidade, é uma fraqueza geral, uma vulnerabilidade que me põe em maior possibilidade de adoecer, de não resistir a tudo que me atacar, inclusive vírus, coronavírus ou qualquer outro. Né? Por quê? Nós estamos desvitalizados. É o que eu tenho dito em relação a coronavírus. O problema não é o vírus. O problema é a fragilidade com que as pessoas se encontram e que encontram um corpo que não combate o vírus, porque era para combater se tivesse energia. Mas não tem energia, não combate. O vírus chega, deita e rola, nada de braçada, faz a festa. Né? Então, tem essa conotação também. Né? A energia que alcançamos com o descanso. Olha que mecânica interessante, né? Quer dizer, somos energizados pelos exercícios, pelo movimento e somos energizados pelo descanso. Porque são necessidades do nosso corpo. E essas coisas se complementam. Se nós nos mantivermos sempre em excesso, em movimento, exercício, nós caímos no excesso, caímos num desgaste, caímos num prejudicial, num lesivo, num patológico que vai nos adoecer. Né? Então isso precisa que exista esse equilíbrio, né? O exercício e o descanso. Não pode ter exercício demais, nem descanso de menos, nem descanso demais e exercício de menos. Quer dizer, uma pessoa que vive descanso demais, né, que não se exercita, quase não se movimenta, é problema também, eu perco em energia. Tá certo? Em sétimo ponto importante como fonte de energia, a energia que nós alcançamos quando desintoxicamos nosso corpo. Porque o corpo vai formando naturalmente, dentro do seu metabolismo, para existir, para se manter, né? Ele forma toxinas, ele forma detritos, forma que chama catabólitos, substâncias que são prejudiciais, mas que ele tem uma programação de jogar fora, de limpar. Né?
e mantém o processo de vida, de energia natural. À medida que essas substâncias indesejadas, tóxicas, maléficas, lesivas, vão sendo retidas, isso vai obstruindo o funcionamento do organismo e claro que vai se perdendo energia. Então, eu me energizo na hora que eu permito o meu corpo fazer a limpeza que ele precisa fazer, que eu favoreço com um esquema alimentar de desintoxicação, com água, com suco detox, um suco verde diariamente, comendo bastante vegetal, que é bastante vassoura, é uma verdadeira vassoura que sai limpando tudo, né? Então, vejam como são práticas que têm a ver com a disponibilidade de energia para a nossa vida, né? Essa última, a limpeza do nosso corpo. Agora, características importantes. Há uma realidade de pessoas se manterem sem acesso às fontes de energia. Então vamos concluindo e façam uma reflexão de vocês, né? Até que ponto e como vocês estão se relacionando com essas fontes de energia, que são as fontes de vida de vocês. De vida, de disposição, de qualidade, né, de resistência, de funcionar bem tudo. Hoje eu estou falando mais do corpo, mas inclusive da disposição mental, intelectual, todo o lado cognitivo. Tudo isso é movido à energia, né? Mas muitas pessoas têm vivido uma realidade de estarem afastadas dessas fontes ricas, naturais e únicas de energia. E é claro, se colocam na condição de cansaço, de disposição, né? De nem sempre porque está trabalhando demais ou porque está com energia de menos, né? Então não é desgaste demais, é energia de menos. O que está faltando é energia, né? Desligadas da tomada, como eu disse. Ligadas ou então ligadas em fontes falsas, isso é interessante. Olha essa coisa. As pessoas estão muito desligadas das fontes verdadeiras, reais, mas olha que coisa, muito ligadas a fontes energéticas falsas, ruins. Sabe a bateria falsificada? É um produto falsificado que estraga logo, que quebra, que queima, que não tem a qualidade que devia ter, não dá a eficiência que um produto real dá. Então são fontes, é o alimento, é aquela comida. Ele come e a fome passa, ele não morre de fome, mas está se energizando como deveria? Não está. Então a pessoa comer, por exemplo, vou dar um exemplo, comer lá uma salsicha com Coca-Cola, ou com qualquer refrigerante que seja, né, e biscoitinho recheado e por aí vai, ele come aquilo, a fome passa, se sente bem, né? Agora, que energia colocou no corpo? Uma energia muito ruim, que logo vai passar, que não sustenta, que é falsa, que é inflamatória, que vai acidificar, que vai fermentar, que vai destruir as bactérias boas. Enfim, fontes falsas. Alimentos falsos a gente chama produtos, não chama nem de alimento. Tem muita gente vivendo de produtos alimentícios. Nós nem classificamos como alimento, como comida de verdade, com acesso a essas fontes falsas de maneira rotineira, sem sol, sem água, cronicamente desidratados, né? Sem exercício físico, sedentários, sem o descanso que deveria ter. Então, pessoas vivendo nessas condições, vocês, claro, já sabem, bom, é lógico que vão colher uma condição muito ruim de vida, de energia, de resistência, de funcionamento do seu corpo, né, de disposição física e mental, né? Claro que tudo isso vai ficar muito prejudicado, né? Agora, acesso a essas fontes, quando você tem acesso, se permite, se liga a essas fontes verdadeiras, você está tendo acesso à vida. Na verdade, é acesso à vida, à longevidade. Tem tudo para ter uma vida longa e de qualidade, a qualidade de vida, né? É essencial cuidar para estar ligado e usufruindo dessas fontes de energia. Então não percam de vista isso, né? Anote essas coisas e depois façam uma revisão de como está a prática do dia a dia de vocês, né? E vocês vão ver que são coisas simples. Você resgatar, você melhorar a sua ligação com essas fontes verdadeiras de energia, são coisas simples.
Não tem nada complicado, não. É que sai da nossa rotina. Isso não é falado, isso não é valorizado, porque isso não interessa para o sistema, isso não dá dinheiro. Tomar sol não dá dinheiro, né? Ar puro também não dá, e por aí essas coisas acabam ficando num quinto plano, não vou nem dizer que fica num segundo plano, é num quinto plano, e que passam a aparecer, não tem importância. E aí eu me sacio com a comida que é gostosa, que é prática, mas de energética verdadeira e vitalizadora não tem nada. E outra coisa para chamar a atenção é a influência dessa energia física, que é a que nós estamos falando hoje, na nossa parte mental. Né? Porque há uma correlação corpo e mente. Na verdade, nós somos essa unidade, corpo, mente e espírito. Né? Quando estamos bem fisicamente, criamos condições também para um bem-estar e um bom funcionamento mental e emocional. É uma ligação direta, total e absoluta, uma dependência absoluta. Né? Então, quando zelamos por nossa energia física, também criamos condições para a energia mental, que devemos conversar na próxima semana. Cuidar para se manter em contato com essas fontes, contato permanente. Se programem para isso. Né? Não esporádico e, pior ainda, quase nunca. Né? E vejam que fazer isso, você ter contato com essas fontes, é hábito de vida. São suas ações. É o jeito de você viver. É o jeito de você viver. É o seu estilo e que você vai programar, vai colocar na sua agenda do seu dia a dia, abrir espaço para essas coisas. Né? Na alimentação, saber usar a energia melhor das gorduras do é um conhecimento que eu gostaria que vocês guardassem com vocês hoje. E pensassem mais sobre isso, leiam mais, estudem mais sobre isso. O grande equívoco dos piores que existe para a energia, para a vida, para a disposição e para a saúde é as pessoas estarem tendo como fonte de energia o açúcar. É um desastre, no sentido de ser uma fonte ruim de energia e de ser uma fonte prejudicial, extremamente patogênica, causadora de doenças, inclusive o câncer. Então esse equívoco precisa ser corrigido. As pessoas precisam saber o que açúcar significa, né? Porque é muito popular até, isso já está consagrado. Não, o açúcar é fonte de vida, de energia. Vai fazer um exercício, vai para a academia, tem que comer lá o açúcar para poder ter energia. Né? Carrega uma barra de cereais dentro da bolsa, porque de repente pode precisar de energia. Esse equívoco precisa ser corrigido, porque ele é problemático. Né? Então use mais energia da gordura. Da gordura boa, que eu já disse para vocês. Agora, quais são as gorduras ruins? Essas sim devem ser evitadas. Essas fazem mal, são tóxicas também, são lesivas, provocam doenças, né? Especialmente as doenças cardiocirculatórias, de obstruir as artérias, de determinar o infarto, o derrame. Né? Quais são? A margarina, né? A gordura vegetal hidrogenada, que está em todos os produtos industrializados. Vocês vão ler lá ingredientes, vocês vão ver que está escrito gordura vegetal hidrogenada. É a gordura péssima em alguns países, já é até proibido, já não pode mais conter esse tipo de gordura. O Brasil parece que está diminuindo aos poucos, né? Mas essa é a gordura ruim. Gordura vegetal hidrogenada, margarina, óleo de soja e todos esses óleos de grãos que para soltar o óleo precisa ter produto químico. Que é diferente de uma azeitona que você espreme, prensagem e sai o óleo. É um óleo natural. Então esses óleos, que são os populares, né, porque são muito baratos, né? Soja, milho, canola, de girassol, todos esses grãos. Perceba como o processo de ser saudável, viver sem adoecer, se resume sempre nessas ações básicas, que são necessidades do corpo. Não foge disso. Não foge disso. Quer dizer, eu trouxe um tema de energia, não foge de alimento, água, exercício, descanso. É exatamente assim. E que bom que é assim, porque é simples. É muito simples. Não é nada complicado e também não é caro. Né? A falta de energia significa diminuir circulação sanguínea, diminuir oxigênio. Isso compromete muito. Né? Então, cuidado com as fontes estranhas, agressivas,
que vem com menos energia, com energia incompleta, com energia falsa, né? Que compromete essa vitalidade que nós queremos. É uma energia que vem contaminada com substâncias tóxicas, né? Isso tudo precisa ser sabido, né? E aí você vai entender por que as doenças acontecem. Então, quando a gente diz que esse canal é o ser saudável, viver sem adoecer, é porque é exatamente para isso. É nós nos cercarmos dessas ações, dessas condutas, desses hábitos, para colhermos essa condição excepcional de vida. Temos tudo para isso. Por isso que eu também digo, vocês já ouviram muito, a saúde está em suas mãos, né? E por fim, a importância de estarmos ligados a essas fontes verdadeiras, eu quero referir, verdadeiras e naturais, para as quais o corpo está programado já para receber e para usar, né, com toda eficiência, né, com toda perfeição. Meus queridos, fico muito feliz de ter encontrado vocês novamente. Queridos, um grande abraço, Deus lhe abençoe.